Ninguém gosta de admitir que se sente sozinho. A gente tá sempre tentando buscar distrações e tenta preencher esse vazio com as redes sociais, com trabalho, com relacionamentos, ou se enchendo de um monte de atividades só pra não ter que ficar sozinho. Mas se eu te disser que o silêncio pode ser o momento mais importante da sua vida, porque provavelmente o problema não é a solidão, mas tudo que ela revela, quando finalmente não tem mais ninguém pra te distrair. E existe um motivo pelo qual muitas pessoas entram em desespero quando elas ficam sozinhas e provavelmente você nunca parou pra pensar nisso. Então já fica até o final desse vídeo. Eu acho até engraçado como as pessoas fogem de si mesma, porque quando você tá fugindo da solidão, você na verdade tá fugindo de si mesma, porque ela revela todos os seus medos, todos os seus anseios, suas inseguranças, traumas, preocupações, tudo aquilo que a gente quer esconder embaixo do tapete e não quer resolver. Só que é justamente isso que a gente precisa olhar com muito mais cuidado e muito mais carinho. E muitas vezes a vida nos coloca nessa situação justamente pra gente resolver e não ficar mais arrastando essas coisas por baixo do tapete, porque tudo aquilo que está escondido de alguma forma está interferindo na nossa vida. A própria psicologia, a psicanálise explica muito bem sobre o nosso inconsciente. A gente tem muitas coisas guardadas, muitas dores e medos que a gente prefere ignorar, fingir que elas não existem. Só que o fato da gente ignorar esses medos, traumas, preocupações, inseguranças, não significa que elas deixam de existir. É até engraçado porque isso me lembra uma coisa que eu estava refletindo essa semana. Eu gosto muito de ver vídeo de cachorrinhos fofinhos na internet, e tem um que o cachorrinho ele fecha o olho assim, porque na cabecinha dele, se ele não tá vendo o tutor dele, ele também não tá vendo ele. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que funciona aqui. A gente finge que não tá vendo, então só pelo fato de você não tá olhando não significa que eles deixaram de existir. E eu falo isso por experiência própria. Esse tema é um tema que me toca muito profundamente e eu vivi várias experiências de estar sozinha, tanto estar sozinha em meio de outras pessoas, sabe, aquele sentimento de estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir só, e de estar literalmente sozinha, de ficar meses enfrentando a minha própria companhia, enfrentando os meus medos, meus traumas. Foi quando eu mudei de cidade, já falei aqui em outros vídeos, eu mudei para uma cidade maior e eu não tinha muitas pessoas conhecidas lá, né? Você começar a sua vida meio que do zero, assim, longe da sua família. Eu tinha uma amiga, mas cada uma com seus compromissos, né? E eu dividia apartamento, mas a gente também não tinha essa proximidade, porque ela também tinha a rotina dela. Enfim, gente, vida adulta é isso, né? Então eu passava muito tempo sozinha. E nesse tempo eu acabei tentando buscar algumas fugas, né? Tentando entrar em grupos, estar perto de pessoas. Só que quando você força isso, as coisas simplesmente não funcionam, né? Você acaba ficando, acho que, mais sozinha ainda pelo fato de estar se esforçando para fazer parte de um grupo e tentar começar a sua vida ali e tal. E fugir da sua própria solidão, porque ninguém quer ficar sozinha, essa é a verdade. E eu passei esse um ano assim, gente, foi terrível. Eu tive que olhar para muitas carências minhas, muitos medos, muitas dores que eu tinha guardado ali e que depois eu fui resolvendo com a terapia, claro. Na época eu não tinha condição de fazer a terapia, então foi bem difícil passar por isso sozinha. Então eu sei como que é esse sentimento de solidão. Eu não vivia a solitude nessa fase. Eu aprendi a solitude depois desse momento de solidão e de muita terapia, claro, mas eu sei o quanto que isso é difícil. Ainda falando sobre as minhas experiências pessoais, às vezes a gente acha que a vida nos coloca num momento de solidão, isola a gente de todo mundo e por algum motivo a gente acaba se sentindo sozinho, como se fosse um castigo do universo, como se, meu Deus, que eu fiz pra merecer isso? Por que a vida é tão dura comigo, me deixando aqui sozinha, desamparada, fisicamente falando, né? Porque espiritualmente a gente nunca tá sozinho. E até mesmo nesses momentos de solidão, a espiritualidade, né, entrando um pouco mais nessa seara, eles também precisam deixar a gente sozinho por respeito ao nosso processo, porque nem sempre a espiritualidade pode ficar ali interferindo e dando respostas. Às vezes a gente precisa realmente ficar sozinha para encontrar essas respostas por conta própria. Isso faz parte também do nosso processo evolutivo, da gente aprender a desenvolver isso, da gente encontrar as respostas sozinha. Então, muitas vezes, esse momento que a vida nos coloca, nesses momentos de solidão, na verdade, ela só tá te dando um espaço para você refletir, para você deixar algo para trás e para que um novo eu possa nascer. Porque a gente precisa de espaço para florescer, a gente precisa de tempo para semear novas sementes e para esperar que essas sementes floresçam. E isso também, gente, não significa que você seja uma pessoa ruim. Às vezes pode passar pela nossa cabeça de, ninguém fala comigo, ninguém me procura. Às vezes é só realmente coincidências aí da vida para te deixar sozinha mesmo, para você enfrentar esse momento, passar por essa fase sozinha. E eu gosto também de pensar que a gente não tá 100% só, a gente tem a nossa própria companhia, a gente também precisa
precisa aprender que a nossa presença é uma companhia e é a melhor companhia que a gente pode ter. Então esse é o momento de você aprender a ser uma boa companhia para si mesma, porque você está com você do início ao fim, então você tem que aprender a ser uma boa companhia para si mesmo. E é nesses momentos que você vai perceber que não existe companhia melhor do que a sua. Se você ainda não chegou nessa fase de perceber que a sua companhia, ela é maravilhosa, então esse talvez seja um convite da vida para você aprender a desenvolver esse auto-amor, essa autocompaixão, né? Que tipo de companhia você gostaria de ter? Que tipo de companhia você gostaria de receber das outras pessoas? Será que você também não merece esse tipo de tratamento que você dá para as outras pessoas e dá esse tipo de tratamento para você? E antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, de reflexões, desenvolvimento pessoal, eu tô sempre trazendo aqui conteúdos para simplificar assuntos complexos e trazer uma nova perspectiva sobre a vida. Então já se inscreve aqui no canal, deixa um gostei, que o YouTube entende que outras pessoas vão gostar desse conteúdo também. Agora vamos continuar o vídeo. Aqui a gente entra num ponto muito perigoso, que é da carência, de pessoas que acabam aceitando qualquer coisa, qualquer companhia, qualquer tipo de amizade ou relacionamento só para não ficar sozinha. Sabe aquela frase antes só do que mal acompanhado? Isso aqui se encaixa perfeitamente. Sim, às vezes é melhor você ficar sozinha, leve o tempo que for, do que você ficar em más companhias. Porque más companhias, maus relacionamentos vão te atrasar, vão bloquear os seus caminhos, seu caminho de prosperidade, seu caminho profissional, vão atrasar os seus sonhos, vai diminuir a sua autoestima. Então procure estar em boas companhias, sabe? Aprenda a cultivar um bom relacionamento consigo mesma. Lembra que eu falei lá atrás sobre você aprender a ser uma boa companhia para você mesma e aprender a aceitar, a valorizar aquilo que você merece, aquilo que você lá no fundo deseja, você sabe que você merece. Não é porque a gente às vezes teve uma vida sofrida, ou teve relacionamentos ruins, ou teve uma família complicada, que a gente não mereça amor, que a gente não mereça carinho e que a gente não mereça respeito. Muito pelo contrário. Se você hoje está aqui vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você é uma pessoa que tem um mínimo de consciência e tem um bom coração. Então, apesar de tudo que você passou, você ainda está aqui buscando ser uma pessoa melhor, tentando entender o seu caminho, tentando entender o porquê da sua solidão, ou enfim, buscando qualquer outro tipo de conteúdo aqui na internet que esteja ligado ao desenvolvimento pessoal, você já está muito acima da média. Então, sim, você merece o melhor da vida, você merece amor e você merece carinho. Então, aprenda a abraçar a solidão e dentro dessa solidão criar um espaço para esse amor, para esse carinho, que antes de tudo tem que vir de você, para que você não fique aceitando qualquer coisa, para que você não fique aceitando relacionamentos ruins, só para não ficar sozinha, porque às vezes ficar sozinha é realmente uma bênção, é realmente um presente que a vida tá te dando. E aí o clássico, né, a diferença de solitude e solidão, ela é muito nítida. A solidão, ela dói, ela é triste, a gente acha que é o fim do mundo, de que nós somos pessoas horríveis, de que ninguém gosta da gente. Então é um processo dolorido, né, esse sentimento da solidão, que é o que eu passei lá naquela cidade que eu falei pra vocês, aquele processo de 1 ano morando fora, longe da família. A gente se sente só porque a gente não vê a nossa utilidade ali em lugar nenhum e se sente péssimo, porque nada acontece, ninguém procura a gente. Enquanto que a solitude, eu acho que é o momento que vem depois dessa fase. Quando você entende que, estar sozinho é legal, é bom, sabe? Eu cultivo o meu espaço, eu cuido da minha energia, eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu espiritual, eu cuido de mim, eu como as coisinhas que eu gosto, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha casa e não tenho ninguém fazendo barulho na minha cabeça para interferir nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nas minhas vontades. Então você começa a ver que a solitude, ela é um momento que você escolhe, você acaba escolhendo estar só. Claro, nós somos seres sociais, seres humanos são pessoas que precisam de pessoas. Então eu não tô falando aqui que a gente tem que viver sozinho, de que a gente não precisa de ninguém, muito pelo contrário. A gente precisa de outras pessoas sim, seja no aspecto positivo, no aspecto negativo, tá todo mundo ensinando alguma coisa aqui pra gente. E sim, precisamos de pessoas, mas a gente não necessita a todo momento estar perto de pessoas, porque todos nós precisamos desse espaço, desse tempo para a cabeça desocupar aquilo que não precisa e deixar entrar novas informações, novas ideias. Se você é uma pessoa mais sensível, conectada com a espiritualidade, você precisa principalmente desse tempo para se conectar com o seu eu interior, com a sua intuição, com a sua espiritualidade, com aquilo que você acredita. Então a solitude, ela é muito importante, mas é diferente de isolamento, onde você não fala com ninguém, acha que não precisa de ninguém, muito pelo contrário, a gente precisa de pessoas o tempo inteiro. Até a comida que a gente busca no mercado, a gente precisou de outras pessoas, a gente precisou dos funcionários, a gente precisou das pessoas que cultivaram o nosso alimento. Então não dá para viver 100% sozinho. Mas a gente precisa entender que existem formas diferentes de lidar com esses momentos que a gente está sozinha, né? Então, solidão a gente sofre, a solitude a gente aproveita esse momento.
Essa é uma das frases que muitas vezes me irritou quando eu estava em momentos difíceis, do tipo, ah, vai passar, essa fase está te preparando para algo melhor. Que dava aquela sensação de que essa fase nunca chegava. Só que a vida ela vai acontecendo em um ritmo e de uma forma que a gente não entende. E muitas vezes não é do jeito que a gente imagina. De que a gente tá passando por uma fase difícil e de repente tudo melhorou. Não é bem assim, as coisas vão acontecendo de forma gradativa. Então esse momento pode estar te preparando para uma nova fase da sua vida, com certeza. Só que entenda que isso vai acontecer um dia após o outro, de forma gradativa. Quando você menos esperar, você vai olhar para trás e vai falar: nossa, realmente aquela fase foi importante para mim. Então essa solidão, essa solitude, ela nada mais é do que uma oportunidade, um espaço para você aprender sobre os seus limites, sobre os seus valores e sobre a vida que você quer construir daqui para frente. Um momento de você olhar para trás, de tudo que você já fez até aqui, o que foi bom, o que foi ruim, o que você quer mudar, o que você pode fazer daqui para frente, quem você quer ser daqui para frente. E os nossos momentos de transformação, eles só vão acontecer quando não tem mais ninguém olhando. E eu não tô falando aqui que vai ser fácil, só porque você tá aceitando esse momento, que depois que você falar, não, eu vou aceitar agora a solidão, esse momento sozinha vai ser ótimo. Não, às vezes realmente vai ser difícil, mas é importante que seja, e que você abrace esses momentos com muito carinho. Esse é um dos conselhos que eu mais dou aqui no canal, de você acolher os seus processos com carinho, porque não existe outra forma de você lidar com isso. É literalmente você olhar para sua criança, pegar na mãozinha dela e falar, agora eu tô aqui e eu vou cuidar de você. E com esses processos você vai parar de desesperadamente procurar outras pessoas, procurar outros relacionamentos e vai começar a escolher melhor quem faz parte da sua vida. Então, se até hoje você tentou fugir da solidão, espero que você comece a encarar isso de uma nova forma, que não fuja mais de você mesma, entenda que você é a pessoa mais importante da sua vida e que a vida, na verdade, está te dando um presente para você renascer, para você se transformar, para você se olhar, ter uma vida mais plena, melhores companhias, melhores relacionamentos e desejo que a sua transformação seja incrível. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.